Boa noite, célula. Graça e paz, tudo bem? Primeiro vídeo fazendo aqui para vocês. Na verdade, não tenho o hábito de fazer vídeo. Vocês viram o relâmpago aí, é por isso que hoje a gente também não está tendo célula, né? Cada um tem os seus compromissos hoje, mas eu acho importante compartilhar com vocês a mensagem de hoje por esse áudio, por esse vídeo, porque é algo que Deus falou no meu coração a respeito de perdão. Então por isso eu resolvi gravar o vídeo para que todos tenham acesso. Eu acho uma mensagem interessante, né, para os nossos dias aí. Amém? Essa mensagem ela foi baseada num tema que eu criei, chamado uma mochila pesada. Por que disso? Eu tenho uma mochila de trabalho, notebook, e tenho percebido que essa mochila está muito pesada. Para onde eu tenho ido, puxa, toda vez eu tenho que tirar, né, ela dos ombros, deixar em algum canto, né? E é em cima dela que eu resolvi escrever essa mensagem, né? Resolvi falar com vocês a respeito dessa mensagem. Então eu vou ler um texto e depois a gente acaba falando ao longo do texto, misturando o texto, com um exemplo que eu quero dar também de uma história. E aí aos poucos a gente vai entendendo o porquê da mochila pesada. Amém? O texto é em Mateus 18, a partir do versículo 15, tá? Eu vou ler para vocês. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Primeiro ponto. É a primeira condição de perdão. Uma primeira situação de perdão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Segunda condição de perdão. Hein? Terceira condição. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Pagão, publicano, aquele que, vamos falar assim, que realmente não é um cristão, né? Não é um verdadeiro cristão. Se você cria situações para poder perdoar uma pessoa e ainda assim ela não quer o teu perdão, então é onde eu quero falar a respeito da mochila pesada. Tá? Aí o versículo 18. Com toda certeza vos asseguro que com tudo que ligardes na terra será sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. 20. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Essa é a base do texto, tá? E para nós falarmos a respeito do texto, eu tenho um exemplo, né, para a gente tá falando também depois da mensagem, depois do que a gente acabou de ler. Tem uma história de um pastor chamado Pablo Marçal. Eu não sei se ele é pastor na verdade, mas eles têm uma mensagens muito fortes. Não aconselho qualquer um, na verdade, a ouvir. Eu acho que precisa ter um pouquinho de maturidade. Lembra, filtra sempre o que é bom, né, retém o que é bom, o que não é bom, descarta. Mas algumas coisas ele tem, algumas coisas que ele fala realmente tem muito sentido. E ele tem um programa, né, de PNL, né, que é Programa Neurolinguístico. Então ele fala a respeito de algumas coisas que estão presas na nossa mente e nós precisamos entender isso. Tá? Então a história é a respeito de 2 monges. Né? 2 monges estavam caminhando na floresta e de repente eles ouviram uma mulher pedindo socorro. Né? Um dos monges, e na verdade os monges têm um voto de não tocarem em mulher. Então um dos monges, né, se compadeceu da situação, pegou aquela mulher, carregou aquela mulher nos ombros mesmo, né, literalmente no colo, né, e atravessou um rio. Beleza. Deixou a mulher lá e continuaram a caminhada. Só que o outro monge ficou muito irritado. Ele ficou inconformado. E ele começou a acusar o outro monge que tinha feito até então a ajuda, que tinha, né, carregado a mulher. Poxa, você é monge ruim, monge mau,
você carregou a mulher, por que você fez isso? E fez desse tipo de acusação, desse tipo de comentário ao longo do dia todo. Até que chegaram a um ponto que eles foram para um local e ali eles descansaram, né? Ou tentaram pelo menos. Esse monge que estava com muita raiva, ele acordou o outro e continuou as acusações do mesmo jeito. Né? Continua falando, pô, monge ruim, monge mau, por que você fez isso? Você carregou a mulher, você sabia que nós não podíamos tocar na mulher, por que você fez isso? E blá, 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 blá. Ok. Né? O outro monge ainda quieto, ele falou assim, mas por que você não fala nada? Fala alguma coisa. Aí o monge vira para ele e fala assim, falar o quê? Eu não tenho nada para falar. Durante todo esse tempo, quem carregou a mulher foi você, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fiz a minha parte. E aí fala a respeito da nossa mente estar travada com algumas coisas. Né? Ele em momento algum tocou na mulher, ele em momento algum fez isso, mas ele ficou com muita raiva do monge que tinha feito. Né? E o outro monge, totalmente resolvido, fez o que tinha que fazer, pronto e acabou. Não deu importância para as acusações. Ele não carregou a mulher, assim, a parte pesada da história, em momento algum. O outro que ficou incomodado com a situação. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Né? A nossa alma é o nosso governo. A nossa alma é onde estão as nossas disciplinas, onde estão as nossas emoções. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa alma, ela tem o poder, né, de fazer com que algumas coisas nesse sentido nos prendam. Tá? Então, eu queria ler aqui o que eu anotei, não vou lembrar tudo de cabeça. Tá? Então, nós lemos o texto aí. E a respeito de algo que ele comenta nesse áudio dele, né, que eu queria acrescentar, é sobre o bloqueio mental das pessoas. De todos nós. Né? Todos nós, quando eu digo que não atingiu uma maturidade e não está com algumas situações bem resolvidas. Também. Então, o bloqueio mental dessas pessoas, ou de todos nós, em 100% dos casos, nós estamos carregando pessoas. 100% dos casos. Quando nós temos uma situação que nos deixa muito estressada no trabalho, às vezes nós estamos carregando alguma pessoa que nos incomodou, que falou algo que nós não gostamos, seja um chefe, uma colega de trabalho, ou uma situação com um cliente, uma situação com um paciente, enfim, né, uma situação do dia. E aquilo te deixa perturbado. Por quê? A tua alma, né, as tuas emoções estão governando as tuas ações. Você não consegue espiritualmente chegar a um ponto de estar em paz. E seja em qualquer situação, da mesma condição. Nós temos que aprender a não carregar pessoas. Aprender que as situações do dia a dia, elas vão acontecer, são situações do dia a dia. Tá? Mas como esse monge falou assim, cara, quem está carregando isso é você, porque isso está incomodando você, não está me incomodando. Isso acontece no meio cristão, isso acontece, um flash, isso acontece na nossa realidade, né, cristã, do dia a dia. Amém? Mas uma coisa que eu queria ainda comentar a respeito do texto, algo que me chama a atenção no capítulo 18 de Mateus, no versículo 18 diz, é sobre tudo aquilo que ligamos e desligamos, na terra e no céu. Né? Isso daí é um poder de decisão que nós temos. Quando Deus está falando, quando Jesus está falando aqui no texto a respeito de tudo que ligares no céu será ligado na terra e vice-versa, e antes disso ele coloca condições, né, de perdão, nós lemos aqui 3 condições de perdão, né? Pede para a pessoa, ela não quer te dar ouvido, pede para que a pessoa, fale com a pessoa, com mais algumas pessoas do lado como testemunha, ela não está nem aí, ainda não quer te perdoar. Por último, na nossa condição, fala para a igreja como um todo, a pessoa ainda não quer te perdoar. Né? O que você deve fazer? Você deve orar com o seu líder, deve orar como família, né? Eu não sei a situação, cada um sabe a situação
que aquilo que te incomoda, que aquilo está te travando, né? A mochila pesada, né? Por isso disso, né? Da mochila pesada. Eu não sei o que você está carregando, que está te fazendo mal. Mas a mensagem que eu queria deixar é exatamente essa. Ore e peça para que Deus tire esse peso e, como outro monge, não se importe mais. Se o seu coração está em paz, se a sua mente está em paz, se você está bem resolvido com isso, como família, como corpo de Cristo, amém? Pare de carregar as pessoas. Pare de carregar situações que não são suas. Tá? Refletindo sobre a mochila, eu comecei a pensar, falei, poxa, a mochila está pesada. Por que minha mochila está pesada? Porque eu estou sempre carregando alguma coisa que eu acho que eu vou usar. Eu sempre estou carregando, seja 3, 4 canetas, que se uma falhar eu precisar de caneta, eu tenho caneta. Eu estou carregando carregador de celular, mas nem sempre eu estou usando esse carregador de celular. Estou carregando alguns papéis que eu gosto de deixar como se fossem arquivos ali para usar numa hora ou outra. Nunca estou usando, hoje está tudo no computador ou tudo no celular. Enfim, comecei a refletir do que tem na minha mochila e está na hora de eu começar a tirar algumas coisas da minha mochila para minha mochila de trabalho ficar mais leve. E trazendo isso para o contexto nosso, né, na nossa realidade, por que será que nós continuamos carregando pessoas como a mochila está pesada? Será que porque nós não conseguimos perdoar essa pessoa? Ou essas pessoas? Ou essa situação? Ou um familiar, seja do trabalho, seja família, trabalho, enfim, do nosso meio cristão? Está na hora de entender se essa mochila que você está carregando, se ela está pesada, o que tem dentro dessa mochila? Será que tem orgulho? Será que tem frustrações? Será que tem acusações dentro dessa mochila? Sabe, uma das coisas que eu estava pensando a respeito da mochila também, eu falei assim, de repente eu tenho algo aqui que no momento que ninguém tiver, eu tenho para suprir uma necessidade. Para que isso? Não preciso. Parece que eu estou sempre me municiando de algo que eu não vou usar. Né? Mas trazendo isso para um contexto ruim, será que de repente nessa mochila não tem acusações? Que é uma ferramenta que você está esperando ali para o momento certo você acusar, o momento que você acha certo. No momento que você fala assim, deixa essa pessoa, a hora que ela chega perto de mim, eu vou falar isso para essa pessoa. Para ela ver o que eu penso dela, ou o que ela fez comigo, enfim. Né? Você sabe o que você tem carregado dentro dessa mochila. Né? Então, comece a se livrar dessas particularidades, comece a se livrar de algumas situações que tem te prendido de romper. Sabe, nós já estamos, todos nós da célula, já temos uma certa idade, já temos maturidade de vida, alguns mais maturidade de vida cristã, mas todos nós já chegou um momento de nós darmos um basta para algumas coisas, sermos livres, sermos livres de situações, sermos livres de frustrações. Frustrações falam de pessoas. É por isso que muitas vezes nós somos mal resolvidos em algumas coisas. Nós não queremos fazer algumas coisas, seja dentro e fora da igreja. No nosso contexto cristão, às vezes você não quer fazer algo na igreja porque você se frustrou com alguém. Então para de carregar essa pessoa, pare de carregar essa situação. Jesus nos chama de servo. Nós viemos para servir o corpo de Cristo. E nós servimos em excelência. E tudo que nós fazemos com excelência, as pessoas olham o nosso coração de servo. Nós não somos perfeitos. Amém? Eu queria ler algo a respeito de Jesus quando nós chegamos no nível de maturidade em que ele já não nos chama mais de servo, ele considera nós de uma forma diferente. Está em João 15,15. Eu me lembrei agora falando a respeito disso. Deixa eu ir lá rapidinho. João 15,15. É uma condição que eu creio, né, que para o contexto de hoje, para aquilo que nós estamos falando, serve muito bem a respeito do entendimento da maturidade de ser servo. Acho que isso tem a ver com a mensagem. Eu estou falando de uma mensagem que para nós pararmos de carregar pessoas. E quando nós atingimos o nível de maturidade em Deus, nós não nos importamos com algumas coisas que acontecem na nossa rotina, no nosso dia a dia, voltando a falar do meio cristão. O dia a dia nosso, por sermos cristãos,
já era para a gente tirar de letra. Mas trazendo para o nosso contexto de igreja, né, eu acho importante a gente falar a respeito de não carregar mais pessoas, não carregar mais situações, não carregar frustrações, medo, angústias, enfim. João 15. Jesus diz: já não vos chamo servos, ele está falando a respeito dos discípulos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Eu acredito que quando nós chegamos no nível de maturidade em Deus, Deus não chama mais a gente de servo, não no sentido de não servir, mas não no sentido de talvez até de ignorantes. Sabe, Deus, eu acho que ele já começa a olhar pra gente como amigos. Fala, poxa, até que enfim você chegou num nível de maturidade que eu posso te tratar diferente, eu posso te dar uma revelação, eu posso te dar aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido. Né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. Queria compartilhar isso com a célula. Não, até então não é a minha ideia sair montando vídeos, postando vídeo, mas vamos pensar nisso, né? Amém? A ideia é até quando não tivermos célula, que nós possamos fazer isso. Eu posso, de repente, estar mandando um vídeo, ou que vocês possam ser encorajados também em mandarem vídeos, e aí a gente publica na célula. Amém? Então, estejam orando a respeito de deixar a sua mochila mais leve, deixar a sua vida mais leve, né? Deixar as frustrações de lado, focar em Deus, focar em Jesus, né? E realmente sermos livres. Porque quando nós olhamos para a mensagem do versículo de Mateus 18 e falando sobre ligarmos no céu, ligarmos na terra, ou desligarmos na terra e desligarmos no céu, é isso que nós precisamos colocar na nossa situação, nas nossas situações. Então, quando você estiver em oração agora, que você possa falar assim, Deus, essa situação para mim está resolvida. Meu coração é um coração perdoador. Eu quero me livrar de coisas que têm me travado. Eu quero me livrar de coisas, de pessoas, situações em que eu não tenho ficado em paz. E no momento que você estiver fazendo essa oração de entrega, essa oração de perdão, realmente, né, de pessoas principalmente, que você possa estar fazendo essa oração de Deus, eu desligo na terra essa e essa e essa situação da tua oração. E me conecto contigo, a minha oração, eu ligo no céu, né, as minhas orações. Desliga da terra, liga no céu. Amém? Então Deus abençoe vocês, uma ótima noite, amo vocês.